Olá, tudo bem? Tá um pouquinho escura só. Eu tô sem a luz aqui. Tá. Deixa eu tentar pegar, pera só um pouquinho. Isso, Vai pega lá, conversando com o pega pessoal lá. aí. Isso, eu vou introduzindo aqui pro pessoal. Vamos aquecendo essa nossa live, galera. Oi, Bia, Dudinha, galera entrando, Matheus já tá aí. A Jaque, maravilha, galera. Karime, oi, Karime. Ô, que saudade desse povo, viu? A Ângela, muito bom, time. Que saudade de vocês, turma. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre exercício físico e emagrecimento. Nós vamos falar, então, como o exercício físico contribui com o processo de emagrecimento, quais são os melhores métodos de treinamento para diminuição do percentual de gordura, como a gente faz, afinal, para perder gordura durante o exercício físico e como isso se relaciona com a alimentação, tá bom? E como essas duas estratégias devem se combinar para que a gente, então, consiga êxito nesse processo de diminuição do percentual de gordura, né? Das nossas reservas adiposas, tá bom? Então, hoje nós vamos falar bastante sobre isso, vamos falar sobre vários métodos, vamos apresentar vários métodos, os prós e contras de cada método de treinamento esportivo, treinamento físico, tá? Quais os tipos de exercícios físicos que são mais eficientes, os que são menos eficientes, tá bom? O que a gente deve ou não fazer quando o assunto é esse, diminuir o nosso percentual de gordura, emagrecer. E emagrecer, galera, não é só perder peso na balança, né? Isso é o que, na verdade, menos importa, né? Se o seu peso na balança estiver diminuindo, isso não significa necessariamente que você está perdendo gordura. Isso pode estar causando, inclusive, algum prejuízo no seu processo de emagrecimento, de perda de gordura, caso você esteja perdendo massa muscular. Se você estiver perdendo massa muscular e não estiver perdendo gordura, nós vamos explicar para você por que isso é um problema. Então, você vai ver o seu peso na balança diminuindo e mais para frente você vai ter problema, você vai parar de diminuir porque talvez você esteja perdendo o que não devia, perdendo músculos, que é o que você deseja que fique, né? E mantendo a gordura, que é o que você deseja que caia fora, Vai. né? Que diminua. Daí não vem definição, porque os músculos estão indo embora. Então a gente vai falar também desse processo. Nem sempre perder peso na balança significa perder gordura. Tá bom? Só uma introdução, então, para a gente começar esse bate-papo, né, Dé? Com certeza. É por isso que, então, balança devia ser visto apenas como referência para você saber se você perdeu peso ou ganhou, mas não a qualidade desse peso. Então, a balança ela realmente não é o melhor indicativo num processo de emagrecimento. Ela vai te dar alguns parâmetros que, se você estiver fazendo tudo certinho, significa que o processo de emagrecimento está dando certo. Mas ela não é capaz de predizer o tipo de peso que você está perdendo. Por isso que é importante, de tempos em tempos, a gente fazer uma avaliação física para tirar as medidas completas do corpo todo, saber onde você está perdendo medidas, onde você está ganhando medidas, porque tem locais que a gente acumula mais gordura. Então, se você estiver perdendo medidas naquele local que você acumula mais gordura, isso é muito bom. Agora, se você estiver perdendo medidas de um local que não tem muito acúmulo de gordura, mas sim uma predominância de circunferência de massa muscular, isso já é um indicativo ruim, que você está perdendo gordura. Mas circunferência também não seria a melhor forma de medida. Nós temos outras formas mais eficientes, né, de medida de gordura, de percentual de gordura, ou seja, de composição corporal. Do que o seu corpo é composto e qual o percentual dessa composição de massa muscular, massa magra e gordura, né? Então, a gente tem as medidas de dobras cutâneas, tá? Com o compasso, o plicômetro, que mede, então, a espessura das dobras cutâneas, e a gente faz, então, uma equação. Hoje existem, obviamente, programas que fazem essa equação de acordo com vários protocolos científicos, que, então, nos dão uma estimativa muito mais real do percentual de gordura. Nós temos também as balanças de bioimpedância,
Porém, elas variam muito entre os equipamentos, porque você tem equipamentos a partir de 300, 400 reais, você tem equipamentos de 30 mil reais de bioimpedância. Então, eles não podem ser iguais, né? Algo que custa 300, algo que custa 30 mil, não pode ser exatamente igual, medir exatamente a mesma coisa, ter o mesmo processo, ser o mesmo produto, né? Então, a gente tem um grau de fidedignidade que oscila bastante entre essas balanças, né? Então, o bom e velho plicômetros e as equações científicas para medidas de dobra cutânea são ótimas referências, principalmente se você compara esse método com ele mesmo e vai dando sequência, né, a cada 3, 4 meses, fazendo avaliações e acompanhando, então, o andamento da sua composição corporal. Tá bom? Só para explicar rapidinho, Dé, continuando aqui, com relação à composição corporal, pessoal, eu falei de massa gorda, que seria a gordura mesmo, subcutânea, especialmente, né, a gordura subcutânea, o tecido adiposo que está logo abaixo da pele, que tem a capacidade, então, de armazenar energia em forma de gordura, tá? Então, aquilo que a gente ingere de energia e não gasta, a gente guarda, tá? Em forma de gordura no tecido adiposo, ele tem a capacidade de aumentar muito, tanto as células adiposas vão enchendo de gordura e ficando muito grandes, como ela é capaz de se dividir em 2, em 4, e elas se multiplicam para armazenar a maior quantidade de gordura possível. Essa é a função das células adiposas, né? Então, isso seria a massa gorda. As células adiposas estão presentes também dentro da cavidade abdominal, tá? Dentro dos músculos, atrás dos músculos abdominais, entre as vísceras, a chamada gordura visceral. Então, a gordura visceral é uma gordura que se acumula entre os órgãos, tá? E ela é especialmente prejudicial ao sistema cardiovascular. Então, às vezes quem nunca viu, né, alguém magro com uma barriga muito projetada e dura. Então, essa barriga dura nos revela que não existe muita gordura abaixo da pele. A pele é fina, mas a barriga é muito projetada e muito dura. Então, a gordura está sendo acumulada principalmente entre as vísceras, que é um problema que causa problemas de saúde muito mais graves, né? Que passa a ser de uma questão estética, né? Oi? Deixa de ser uma questão apenas estética. É a pior gordura. Ela é extremamente prejudicial, tendo em vista que ela está entre os nossos órgãos, né? Mesmo a gordura subcutânea, né, ela também causa vários prejuízos à saúde, né? Então, quando você passa de um indivíduo com um peso corporal normal, mas que tem gorduras localizadas, e isso é um problema exclusivamente estético. Você é ativo, você faz bastante atividades físicas, você está dentro do seu peso, mas você tem alguns acúmulos de gordura ali e aqui, uma gordura localizada que te incomoda. Isso é um problema puramente estético, desde que todos os seus indicadores de saúde estejam normais. Agora, quando você começa a ter sobrepeso, obesidade, o problema já deixa de ser estético, né? Já passa a ter mesmo, já passa a acarretar diversos problemas de saúde, né? Começa, então, a ser algo preocupante. Mas com relação aí da composição corporal, então, para fechar, além da parte da nossa massa, que é a gordura, chamada massa gorda, tem toda a outra parte que é chamada de massa magra. Como assim, Ricardo? Toda a outra parte, né? Além da gordura, nós temos músculos, e além dos músculos e da gordura, nós temos ossos, órgãos, né? Todos eles, desde o cérebro, o sistema nervoso central, os olhos, o trato digestivo, respiratório, rim, fígado, estômago, enfim, todas as vísceras, bexiga, aparelho reprodutor, tudo isso aí entra como massa magra, tá bom? Então, massa gorda e massa magra. E a gente consegue também, por meio da avaliação física, avaliar ou fazer uma projeção de quanto dessa massa magra é músculo, é composta por músculos, né? Então, a gente consegue ter essa avaliação. Quanto de gordura, quanto de músculo, e quanto de massa magra, que é o músculo mais ossos e vísceras. Bom? Maravilha.
E vamos, Ri, vamos fazer o seguinte, avisá-los que a gente quer fazer um bate-papo, a gente vai tentar não se alongar muito, e que se vocês tiverem qualquer dúvida, já coloquem aí que a gente vai tentando responder conforme elas forem aparecendo aqui pra gente, tá bom? E dentro do que a gente programou para conversar com vocês, eu acho que vale a pena a gente começar definindo o que é uma caloria, né? Porque a gente pega lá, o que é uma caloria? A gente vai olhar as informações nutricionais de um alimento, tem tantas calorias, né? Então, se a gente pudesse definir de uma forma bem simples, a caloria é a medida de energia, né? E ela, uma quilocaloria, então só uma quilocaloria, às vezes a gente pega uma barrinha de cereal, lá tem, algumas tem 96, 136 quilocalorias, né? Para vocês terem uma noção, uma quilocaloria, ela é capaz de aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 litro de água, né? Então, se a gente parar para pensar, uma quilocaloria é muita coisa, né? Uma quilocaloria é capaz de aumentar 1 litro de água em 1 grau Celsius. Então, realmente é uma molécula de muita energia. Ela gera muita energia, né? Então, é muita coisa. E será que... O que será? Acho que é para a gente conversar um pouquinho sobre os tipos de alimento que a gente ingere. Quanto mais rápido essas calorias elas ficam disponíveis, maior, então, a tendência da gente estocá-las. Por que será que a gente fala, então, para os nossos alunos, né, para quando a gente vai falar alguma coisa sobre isso com eles, para eles darem preferência em alimentos, em carboidratos complexos, né? Por que será? E é justamente por isso que quanto mais rápido essa caloria está disponível na nossa corrente sanguínea, mais rápido ela vai ser estocada, né? Então, se a gente tiver uma noção, por exemplo, a gente tem uma referência, um copo de refrigerante que tem 150 calorias, praticamente você vai beber e tudo vai virar energia vindo do açúcar, né? Então, esse açúcar rapidamente vai ser processado e absorvido e muita energia vai ser disponível aí para o nosso organismo, né? Que a gente acabou de falar o quanto uma energia ela é capaz de bastante coisa. O problema é que, para que eu preciso de tanta energia? Ainda mais a gente, nós adultos, que temos empregos muitas vezes sedentários, que ficamos sentados, que não nos movimentamos tanto. Então a gente ingeriu todas aquelas calorias que ficaram disponíveis ao nosso organismo muito rápido, né? E daí o que acontece é que essa gordura, que não tem para onde ser utilizada, gastada, ela vai se tornar, ela vai, a caloria, ela vai ser, ela vai ficar, ela vai ainda, né? E ela vai então ficar, ela vai ser depositada, né? Nos depósitos subcutâneos, abdominais, sendo estocada, então, nos lugares que a gente não desejava que elas fossem estocadas, né? É isso aí. Então, quer dizer, se a gente não usa essa energia, não vai usar essa energia de imediato, ela vai ser armazenada, né? Então, esse que é o problema. A gente acaba se alimentando hoje, a facilidade com que você obtém nutrientes processados, né? Então, industrializados, com um alto valor energético e poucas fibras, né? Isso faz com que a gente se alimente muito de alimentos muito energéticos, com alto índice glicêmico, com poucas fibras, pouco valor nutricional, apenas valor energético, e a gente acaba acumulando toda essa energia para um dia utilizar em caso de uma estiagem, de uma situação, porque o nosso organismo evoluiu dessa maneira, né? Nós não tínhamos nutrientes à disposição o tempo todo, durante toda a evolução, né? Então, muitas vezes a gente comia um dia sim, 2 não. Então, a capacidade de armazenar essa energia foi muito importante para a nossa sobrevivência.
Só que hoje nós temos à disposição alimento o tempo todo. Então, tudo que a gente come em excesso, toda a caloria que excede é estocada e a gente nunca passa por essa estiagem. A gente nunca passa por essa necessidade de utilizar essas reservas. O que ocorre é que elas só vão aumentando. Perfeito. E aí a diferença, então, que a gente pode fazer o contraponto de eu ingerir um alimento, por exemplo, um cereal, com as mesmas 150 calorias do copo de refrigerante, e o que vai acontecer é que, devido ao todo o processo que esse alimento precisa passar, por não ser um alimento de um carboidrato, por exemplo, de cadeia simples, ele vai cair na corrente sanguínea muito mais lento, e esse valor energético ele pode ser necessário, por exemplo, para manter o funcionamento das nossas células corporais e eles não serem, então, diretamente estocados. Já vai sendo utilizado, né? Na medida que vai caindo na corrente sanguínea, já vai sendo direcionado para as células, coração que está batendo, isso, aquilo. Ele já vai sendo utilizado ao passo que vai caindo gradativamente na corrente sanguínea, né? Não dá tempo de tocar. Não tem, acaba não sendo estocado quase nada, né, disso, se não for uma ingestão exacerbada, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho com eles sobre balanço energético, positivo e negativo? Legal, muito bom. Então, por que será... O processo de emagrecimento é o que a gente sempre fala, né, aos nossos alunos, a coisa é muito matemática. Né, existe uma balança ali, que eu não posso comer mais do que eu gasto, e eu também tenho que pensar onde como esse organismo que está recebendo esses alimentos está preparado para isso, que é aí a importância dos exercícios físicos no processo de emagrecimento. Tá? Então, por que será que só contar calorias não garante, então, o meu emagrecimento? Se a gente fizer um cálculo de taxa de metabolismo basal, existem algumas... o leite condensado, é bom, né, Ângela? Mas a gente vai ter que segurar mesmo, ainda mais nesse processo que a gente está. Nossa, isso só vira gordura. Vamos pensar, então, existem algumas fórmulas que calculam, né, com uma certa... até com um certo nível de acerto, a nossa taxa de metabolismo basal. E mais ou menos um adulto que leva uma vida razoavelmente ativa, tem um trabalho sedentário, mas pratica algum exercício físico, tem um gasto energético ali de dia mais ou menos de 2.000 calorias, tá? Vamos pensar nesse exemplo. E por que então, olha, eu vou contar aqui essas calorias que eu estou ingerindo durante o dia. Essa aqui deu tanto, essa deu tanto, essa deu tanto. Ao final do dia, eu ingeri 1.700 calorias e minha taxa de metabolismo basal é de 2.000. Então, significa que eu vou emagrecer. Num primeiro momento, sim, né? A gente vai perder peso, mas, porém, não só gordura, que é o que a gente quer. A gente também vai perder, como o Ricardo começou falando, bastante massa magra, né? E isso é o que a gente não quer que aconteça. Isso, então esse exemplo que você vai dar, né? Isso se a pessoa, então, está fazendo a redução de ingestão calórica para causar um balanço energético negativo, né? Que você estava explicando essa questão do balanço energético positivo, é quando você ingere mais calorias do que gasta e você, então, acumula essa energia em forma de gordura. E o balanço energético negativo, quando você, então, ingere menos calorias do que você gasta e, então, você tende a emagrecer porque está entrando menos energia, você está gastando mais. Mas a Débora estava falando, então, de um exemplo em que a pessoa não faz atividade física, ela só assume É que você falou que é uma pessoa ativa, tal, era um trabalho sedentário, mas era ativo. Mas a pessoa, então, ela faz a estratégia de diminuir a ingestão calórica em 300 quilocalorias a menos, para ter um déficit de 300 quilocalorias, mas só essa estratégia, só por meio da alimentação que ela quer emagrecer, certo? Tá, vamos voltar ao balanço, que eu não tinha entrado ainda, eu só estava dando os exemplos para introduzir sobre isso.
Balanço energético, então, negativo, pessoal, é quando a gente gasta mais calorias do que a gente ingere e ainda assim aumenta a quantidade de gordura corporal, né? Então, a gente está gastando caloria mais do que a gente está ingerindo e mesmo assim a quantidade de gordura ela está aumentando. E o balanço energético positivo é quando eu estou ingerindo calorias bastante, mas eu continuo emagrecendo. Por que será que isso acontece, né? Tem gente que... Vocês não conhecem pessoas que falam, nossa, eu não como nada e engordo. E tem outro lá, o fulano, que come muito e não engorda nada, né? Ou a mulher. Por que será que acontecem essas diferenças? E aí que muito tem a ver com a questão dos exercícios. Claro que a qualidade dessas calorias que a gente ingere é muito importante, como eu dei o exemplo de um copo de refrigerante de algum cereal que tem os mesmos 150 quilocalorias, como que elas ficam disponíveis ao organismo, mas também tem a ver com a questão do nosso metabolismo, né? Então, a coisa precisa ser pensada e analisada de uma maneira mais global, e não apenas contando as calorias. Tudo bem com relação ao balanço energético positivo e negativo? No negativo, gasto mais calorias do que ingiro e continuo engordando, aumentando o meu peso. E o positivo, eu ingiro bastante calorias, mas eu continuo emagrecendo, tá? E aí, então, a gente precisa pensar no seguinte, por que será, então, que algumas pessoas param de emagrecer e elas, mesmo quando elas continuam fazendo exercício? É porque o nosso metabolismo, o nosso organismo, ele é muito inteligente. Ele se torna muito econômico. Então, quando eu comecei a dar o exemplo, eu falei que essa pessoa, ela tinha uma necessidade diária de calorias de 2.000 calorias, eu reduzi para 1.700, eu comecei a economizar 300 calorias por dia, era para eu estar emagrecendo, o que acontece no começo, certo? Só que com o passar do tempo, a minha taxa de metabolismo basal, ou seja, a minha taxa de repouso, aquilo que meu organismo precisa de energia, de calorias para se manter vivo, com todas as células funcionando, com todas as nossas operações vitais funcionando, ela também diminui, tá? Então, o que minha taxa metabólica antes era de 2.000, agora ela vai passar a ser 1.600. Ela vai se tornando econômica, ou seja, agora eu estou 100 quilocalorias acima do que eu estava antes, agora antes de ingerir essas 300 a menos, porque o meu metabolismo se tornou mais lento, mais econômico. Deu para entender? Quer fazer alguma colocação, Ri? Eu quero. Por que esse metabolismo ele se torna mais lento? Então, para o pessoal entender. Quer que eu explique? Não? Você pode ser. Continua? Vai lá. Então, galera, porque daí o pessoal fala assim, nossa, então o que eu vou fazer, né? Se eu reduzo a ingestão calórica, eu emagreço e paro porque o meu metabolismo se torna mais lento, eu vou ter que reduzir mais, daí daqui a pouco a pessoa não está comendo quase nada e ela, de novo... atinge um platô, emagrece um pouco e para. E ela já está passando fome e ela não está emagrecendo mais. Ela já ingere pouquíssima caloria, passa muita vontade e não emagrece mais. Como driblar esse efeito platô e por que ele ocorre? Galera, esse efeito platô ele ocorre porque, como a gente tinha falado aqui, nesse exemplo, a pessoa ela só usa da nutrição, das estratégias nutricionais, de gerar um balanço energético negativo, ou seja, ingerir menos calorias do que ela gasta para emagrecer. Não faz exercícios físicos. O que acontece? Quando você tem, então, um déficit calórico desse, você começa a perder gordura, mas você perde também massa muscular. Se você não faz nada para conservar essa massa muscular, você vai perder. E as células que mais gastam energia no nosso organismo são os músculos. Então, a taxa metabólica de uma pessoa é diretamente proporcional à quantidade de músculos que essa pessoa tem. Então, quanto mais músculos você tem, maior é a sua taxa metabólica basal, de repouso. Quanto menos músculos você tem, menor é a sua taxa metabólica de repouso. Ou seja, uma pessoa com muito músculo, ela gasta muito mais calorias
até sem se movimentar, parado. Só para os músculos dela, para as células dela continuarem vivas, elas gastam muita energia porque os músculos são muito gastões, mesmo parados, tá? Então, quando a pessoa começa a reduzir a ingestão calórica apenas, sem fazer exercícios para fazer a manutenção ou aumento da massa muscular, ela vai perdendo músculo, e com isso vai perdendo metabolismo, o seu metabolismo vai ficando mais lento, como a gente diz, né? Então, essa pessoa está perdendo mais músculo do que gordura e o seu metabolismo está ficando cada vez mais baixo. Ela não consegue perder a gordura que ela quer, ela não consegue perder a gordura localizada, ela não consegue a definição muscular que ela quer e ela não consegue nem o peso da balança que ela quer. Se ela conseguir o peso na balança, vai ser a custas de passar muita vontade, muita fome, e só o peso na balança não vai deixar essa pessoa satisfeita, porque a gordura vai estar toda ali. Ela vai ter perdido músculos. E ela não vai conseguir sustentar uma ingestão calórica tão baixa por muito tempo, essa pessoa volta a engordar, e isso acontece muitas e muitas vezes por meio desse efeito chamado efeito sanfona, né, ou efeito rebote. Você volta a ingerir calorias um pouco mais normalmente, sua taxa metabólica é muito baixa, você começa a armazenar gordura novamente. Fazendo agora, estou escutando você falar assim, é bem a letra do Claudinho Bochecha. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho. Não existe emagrecimento sem exercício físico. Ela vai funcionar por um tempo. A partir do momento que seu organismo entrar no steady state para emagrecer, não existe mais por onde reduzir esse metabolismo basal, você não vai mais conseguir emagrecer. Você vai entrar num platô. E daí é onde acontece o efeito sanfona, e daí a hora que você engorda de novo, daí você consegue emagrecer de novo. Então, para você ter um emagrecimento saudável, eficiente, que ele perdure, que você realmente se torne uma pessoa magra e saudável, o exercício físico, ele é fundamental, né? Exatamente. E vamos então pensar agora, para explicar um pouquinho para eles, acho que de questões um pouquinho mais fisiológicas, para a gente entrar sobre os nossos 3 tipos de formas de produzir ATPs. Quer falar com eles, começar sobre isso para que eles entendam, e eu vou fazendo algumas colocações conforme eu for. Então, acho que a gente precisa falar sobre os metabolismos para que a gente feche depois com eles, eles entendam as melhores estratégias de emagrecimento. Tá. Deixa eu tentar fazer isso sem dar spoiler, então, né? Sem avançar ali no grande finale ali, na cereja do bolo dessa nossa conversa. Bem, pessoal, então, como a Débora disse, não tem emagrecimento sem exercício físico que seja eficiente e também não tem emagrecimento sem a parte da nutrição que seja eficiente, né? Se a pessoa fazer bastante atividade física, mas ficar comendo besteira o tempo todo, ela nunca vai conseguir perder a gordura também. Então, são 2 faces da mesma moeda, tá? O emagrecimento precisa dos 2 lados. Você precisa de uma alimentação muito mais balanceada, com alimentos muito mais nutritivos e menos energéticos, tá? E você precisa de muito exercício. E qual tipo de exercício é o que a gente quer falar aqui com vocês hoje? Quais são os exercícios mais eficientes, ou os métodos, modelos de treinamento mais eficientes para que a gente, então, consiga fazer isso mais rápido, né? Fazer isso se tornar mais eficiente. Então, galera, nosso organismo tem praticamente 3 formas de produzir energia, de produzir ATP para a nossa sobrevivência, para gerar energia para as nossas células. Então, as nossas células, elas produzem energia a partir do quê? Elas produzem energia a partir de, basicamente, 3 elementos. Gordura é um deles, carboidrato, glicose é outro, e creatina é uma outra forma da gente produzir também energia. A creatina está presente em vários alimentos, principalmente de origem animal, tá? Principalmente, então, nas carnes você tem a creatina, mas a creatina ela não é o nosso principal combustível, tá? Nós somos seres aeróbicos, nós somos organismos aeróbicos que dependem do oxigênio
para as principais formações de ATP, de energia. A maior parte dos ATPs vem, então, da fonte aeróbica, né? E a creatina é uma fonte anaeróbica. Quando a gente usa a creatina para gerar energia, ela fica já de prontidão dentro do músculo. Nós temos ali a creatina dissolvida no sarcoplasma, tá? Que é o plasma intracelular dos músculos. E ela está por ali para caso você precise. Aconteceu alguma coisa, está pegando fogo no apartamento, eu preciso correr daqui muito rápido. Essa primeira energia do pulo que eu vou dar nessa cadeira e sair correndo o mais rápido possível, pegando quem eu puder e descendo as escadas, até durante 20 segundos, mais ou menos, eu vou fazer isso através da creatina, que ela é capaz de gerar energia de forma imediata. Ela gera muita energia de forma imediata, só que ela acaba rápido, porque ela está só dentro do músculo e ela vai acabar muito rapidamente. É quando eu começo a ficar ofegante continuando na descida das escadas e o meu ritmo diminui. Então, por isso que a gente consegue correr 100 metros muito rápido e se for mais do que isso, o ritmo tem que diminuir. Por quê? Porque acaba a creatina e o sistema glicolítico, ou seja, que usa a glicose, os carboidratos para gerar energia, assume a predominância da geração de energia. Ou seja, começa a creatina, a glicose já inicia também, mas ela vai ter uma participação de um percentual baixo na produção de energia, e a creatina tem a predominância da geração, até que a curva da creatina começa a cair, e a da glicólise começa a subir, ou seja, a participação de produção de energia do sistema glicolítico, da quebra da glicose, começa a aumentar e a predominar. E você continua o exercício, muito ofegante, com muita dificuldade, mas ainda em ritmo forte, por 2, 3 minutos, tá? Importante falar que aqui a gente tem a produção de ácido lático. Sim, vou falar sobre isso. Tá. Então, pessoal, a intensidade cai, mas com 2, 3 minutos ela não caiu muito ainda. Tá? Você consegue manter uma intensidade alta. Só que daí o que acontece? Como a Débora falou, o sistema glicolítico ele começa a produzir substratos energéticos, ou seja, resíduos metabólicos. Desculpa, substratos energéticos não. Resíduos metabólicos que geram a fadiga, que geram a falha desse sistema de produção de ATP, como o ácido lático, o lactato e principalmente os íons de hidrogênio, H+. Eles são causadores da acidose metabólica e dificultam a continuidade da produção de ATP em larga escala pelo sistema glicolítico, tá? Hoje nós já sabemos que o ácido lático ele não é um vilão, ele é apenas um indicador de que o vilão está sendo produzido, que é os íons H+, tá? Que causam a fadiga. Então hoje já se sabe que a fadiga não é causada pelo lactato, pelo ácido lático, ele cai na corrente sanguínea, ele sai da célula e ele pode inclusive ajudar a nutrir outras células musculares e até o sistema nervoso central pode utilizá-lo como fonte de energia, tá? Mas a fadiga vai se instalando pelos íons H+, e você precisa reduzir bastante a intensidade da atividade para que você continue, então, caminhando, ou trotando, correndo devagar, e isso se estabilize com um processo aeróbico mais intenso. Então, a sua respiração se torna ofegante e você mantém aquilo ali através da utilização do oxigênio. Primeiramente, ele ajuda nas reações com a glicose, e depois ele assume a predominância do exercício de longa duração, a oxidação da gordura, porque ela demora para começar a ocorrer. A gordura ela tem que sair lá da célula adiposa, então para isso precisa a presença de alguns hormônios, como a adrenalina, noradrenalina, o GH ou o cortisol. Quando você começa a fazer exercício físico, esses hormônios são liberados e então eles se ligam à célula de gordura, tira a gordura lá de dentro para jogar na corrente sanguínea. Só que na corrente sanguínea, que é um meio líquido, aquoso, a gordura não se dissolve bem. Então você precisa que um transportador pegue a gordura ali, que é a albumina, para transportar ela nesse meio líquido, que a albumina consegue se ligar tanto com a gordura quanto com o meio aquoso, e
levar até a célula muscular que está em atividade. Ali dentro da célula muscular, que é outro meio aquoso, ela precisa de um outro transportador, depois ela precisa passar pela membrana da mitocôndria, para ali na mitocôndria começar a metabolização da gordura. Nesse processo ela passa por um outro transportador que é a L-carnitina, nós vamos falar sobre isso. No sangue a albumina, que carrega a gordura para as células musculares. E dentro da musculatura, a L-carnitina é o transportador que leva a gordura para dentro da mitocôndria, né? Onde ela será metabolizada. Ali se inicia um processo bioquímico fantástico, né? As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas excepcionais, elas que deram aos organismos aeróbicos, como nós, todos os organismos que respiram, a capacidade de tirar a energia do oxigênio. Né? É só ela que consegue tirar a energia, na verdade, usar o oxigênio para tirar a energia de uma molécula, tá? É isso que ela faz, ela oxida a molécula tirando a energia dela, tá? Num processo complexo chamado ciclo de Krebs, que vocês estudaram lá no ensino médio, né? E no ciclo de Krebs, pessoal, a gordura ela é uma molécula muito complexa, muito grande, por isso que ela é tão energética. Uma molécula de gordura possui, em média, 9 quilocalorias, enquanto que uma molécula de carboidrato, de glicose, possui 4 quilocalorias, é menos da metade. Então, ela é uma molécula tão complexa que, com a reação do oxigênio, ela vai liberando ATP. Só que esse processo, até tudo isso acontecer, leva um tempo. Por isso que a gente tem outras fontes de energia até que essa fonte comece a funcionar bem. Depois de 2, 3, 4, 5 minutos de atividade aeróbica, e ela vai melhorando ainda mais. Com 30, 40 minutos, você atinge o pico de capacidade de produção energética por meio da oxidação da gordura. Tá? Então, é basicamente dessas 3 formas que nós tiramos o ATP, a energia, daquilo tudo que a gente ingere, e que são moléculas energéticas, claro, os nutrientes energéticos, né, os macronutrientes, e tem a proteína também, o organismo é capaz de fazer a proteólise, ou seja, de pegar uma proteína e fazer energia. Na ausência, por exemplo, do carboidrato, isso pode acontecer. Até por isso que não é interessante, a gente vai falar depois, fazer jejum intermitente ou exercício físico em jejum. Você vai acabar usando proteína do seu músculo, o organismo vai degradar o seu músculo, um processo que chama catabolismo. O catabolismo é como se fosse um... canibalismo. Obrigado, isso, um canibalismo, onde você está se consumindo os seus músculos, que servem para sua locomoção, para sua vida. Você está consumindo aquilo para gerar energia para você, porque está faltando macronutrientes energéticos como o carboidrato, por exemplo, a gordura, por exemplo, ou a creatina. Então você acaba fazendo um catabolismo aí das proteínas musculares, né? Mas é isso, os outros micronutrientes, como vitaminas, minerais, etc., eles não servem para gerar energia, eles servem para outras funções dentro das células, tá? E são muito importantes também, mas são importantes em pequenas quantidades, né? Vitaminas e minerais. Tá, acho que a ideia era realmente apresentar rapidamente sobre as nossas formas de metabolismo, para que eles entendam que existam aí predominantemente 3, tá? Porque a gente vai falar sobre elas, depois vamos dar nome a elas de uma maneira mais prática para que eles entendam. Então, a pergunta que a gente pode fazer aí, né? Depois de entender esses 3, é uma coisa importante, vamos supor que eu não encerro um para começar o outro, Como o Ricardo deu o exemplo, que ele saiu correndo porque pegou fogo, todas essas alterações no nosso organismo vão acontecendo conforme as necessidades vão surgindo, tá? E aí, falando disso tudo, em qual desses metabolismos será que a gente consegue usar a gordura, principalmente a gordura para produzir a energia, né? Usar essa gordura para a gente conseguir sobreviver e, consequentemente, não engordar. E quem acha que é o anaeróbio, quem acha que é o aeróbico lático, quem acha que é o aeróbico? Quem chuta aí? Vamos ver.
que vocês acham? Anaeróbico alático, que é o primeiro mais curto, que não tem nem tempo de produção de ácido lático, de íons de hidrogênio, tá? Que é a forma mais rápida de produzir energia. Quem acha que é o anaeróbio lático, que daí já é o próximo, que ele é mais lento que o anaeróbio alático, né? Ele ainda não exige a utilização de oxigênio, né? Mas já tem a produção de ácido lático e, por fim, o metabolismo aeróbico, que acaba sendo mais eficiente, né? Porque nós somos seres bem aeróbicos, a gente precisa respirar, né? Então ele acaba sendo o nosso metabolismo mais eficiente. Ninguém chutou, o povo está com medo, talvez, mas então, onde a gente mais tem a utilização da gordura como fonte de energia é no aeróbico. E acaba isso também, de certa forma, sendo um problema, né? Por que será que é tão difícil gastar as gorduras que nós vamos acumulando, né? Como a gente colocou desde o começo, porque gordura, ela, por dois motivos principais. Primeiro é que ela é extremamente energética, né? Tem muita energia em uma molécula só de energia de gordura. Então eu não preciso de muitas. Elas já suprem a minha necessidade, a necessidade dessa energia do meu metabolismo, né? Então, utilizar pouca gordura já faz com que o meu metabolismo tenha a quantidade de energia que ele precisa, tá? E a segunda, que o Ricardo já explicou agora para vocês, quando ele falou sobre o metabolismo aeróbico, é a dificuldade de metabolizar tudo isso. Né? Vocês perceberam a questão do ciclo de Krebs, uma volta toda no ciclo de Krebs vai gerar 32 moléculas de ATP, 32 coisas, certo, professor? Acho que é. Mas Isso mesmo. tem todo o processo da mitocôndria, da L-carnitina, tem uma série de produções de hormônios para que gere essa molécula de energia. Então eu preciso de pouca molécula para gerar muita energia, e o outro problema é a dificuldade de metabolizar essas moléculas. Né? Elas têm um processo mais complexo para que tudo isso aconteça. Por isso que muitas vezes, e para a maioria das pessoas, é tão difícil de emagrecer, tá? Pensando em umas partes mais práticas, então, o que determina o meu emagrecimento, né? O que vai realmente determinar meu emagrecimento? E a gente pode falar de 3 pontos principais. Pode falar. Deixa eu só fazer um adendo aqui rapidamente. Então, pessoal, essas pesquisas que mostravam que o exercício aeróbico consumia mais gordura durante a atividade do que não vou falar isso agora? A hora que a gente for lá para o fim. Vamos um pouquinho mais para frente para falar isso. Então vai. Pode ser? Pode. Vamos falar então agora sobre então, os fatores aí que vão determinar o nosso emagrecimento. Como a gente colocou, é o metabolismo basal, um corpo que demanda mais energia para se manter vivo, é um corpo que vai facilitar aquele indivíduo ser magro, concorda? Ele já, por si só, demanda um gasto energético maior, tá? Outro ponto importante, o que você gasta no exercício, durante as suas execuções de exercício, durante sua rotina de treino. E 3, o que você gasta após o exercício, como consequência das suas atividades. Então, a gente precisa agora pensar no papel do exercício físico nesse processo de emagrecimento, tá? Então, lembrando que o metabolismo basal é tudo aquilo que a gente vai precisar gastar de energia para manter o nosso organismo. Depois a gente vai falar um pouquinho, então, sobre treino, tá? Por que será que é melhor? Ou o que será que é melhor? Para vocês pensarem. Eu fazer exercício pensando em exercícios que gastem gordura, ou eu pensar em fazer exercícios que criem um ambiente favorável ao gasto de gordura, mesmo que isso aconteça depois da atividade física, do exercício físico. Né? Então, eu vou trabalhar
numa zona de queima de gordura, ou eu vou trabalhar para proporcionar a queima de gordura, a utilização dessa gordura depois dos exercícios físicos. Agora que o Ricardo queria, então, se entrar na conversa, você quer falar sobre isso, sobre os tipos de treino, por que o exercício aeróbico ou um exercício de alta intensidade é mais eficiente no emagrecimento? Vou falar rapidamente só um pouco como essas pesquisas chegaram a esses resultados, tá? Depois você pode falar das características deles. Jaque respondeu e acertou. Muito bem, Jaque. Tá esperta. Acertou. Muito bem. Galera, até hoje as pessoas acreditam que a melhor forma de você diminuir o seu percentual de gordura, no que se refere à prática de exercícios físicos, que o melhor método de exercício para emagrecer seria o método contínuo moderado, ou seja, você fazer um exercício moderado, não muito intenso, por um longo período de tempo, né? Então, fazer uma caminhada de 2 horas, ou um trote, algo leve, nada de muita intensidade, porque é ali que é a zona de queima de gordura. É isso que a gente sabe desde 1970, quando o Cooper fez pesquisas mostrando que isso de fato acontece. Quando você está numa intensidade moderada, você queima mais gordura do que se estiver numa intensidade leve. Vai subindo, chegou no moderado, você tem uma faixa ótima de queima de gordura, e se você aumentar muito a intensidade, você deixa de queimar tanta gordura e passa a utilizar os metabolismos glicolíticos, ou a creatina, por exemplo, a gente falou, em tiros curtos. Exercícios de musculação, que duram pouco tempo, tiros de 100, 200 metros na corrida, e você para, você não está trabalhando na sua zona de queima de gordura. Você faz um tiro de 100, para. Descansa 1 minuto, faz de novo, para. Descansa 1 minuto. Em momento nenhum você estabiliza na faixa de queima de gordura que o Cooper falou. E o Cooper falou, isso não é bom para o emagrecimento, porque identificamos que ali não queima gordura. Tá? Só que de 1990, demorou uns 20 anos o pessoal começar a pesquisar o que acontece com o nosso metabolismo após esses treinos, né? Então, após o treino aeróbico contínuo moderado, que você fica ali na faixa de queima de gordura, você terminou o exercício, em 5 minutos seu metabolismo volta totalmente ao normal, tá? Então, você fez o exercício, parou, o metabolismo volta ao normal, beleza. E o que acontece quando você faz os treinos de alta intensidade, os treinos de força, né? Você não queima gordura durante o exercício, mas acontece outras mudanças no seu metabolismo basal que vão utilizar a gordura em larga escala para outras funções, não para gerar energia para o movimento, mas para gerar energia para outras funções celulares durante o repouso. E é isso que faz toda a diferença, gente. Essa é a sacada, né? Falei demais, professora? Não? Não, estou dando um alô ali pro Michel, que falou que está com saudade das minhas aulas. Olha lá, ó, que bacana. Obrigada, Michel. A Então, França pessoal, também entrou. Quando você está no metabolismo moderado, então você está lá fazendo uma caminhada, a quantidade de gordura que você está gastando para promover aquele movimento, aquela caminhada, é muito pequena, porque a célula de gordura, a molécula de gordura é muito energética, aí você está precisando de pouca energia. Então você vai queimar ali um pouquinho de gordura por bastante tempo, vai dar uma quantidadezinha de gordura? Vai. Só que os efeitos causados por outros métodos de treinamento com relação a gasto, ao consumo de gordura após a atividade, supera em muito essas horas de atividade aeróbica, de intensidade moderada, tá? Porque se a intensidade for alta, quanto maior a intensidade, maior a taxa metabólica de repouso, num fenômeno chamado... Qual é a sigla, professora? Fala aí pra galera. Vamos falar do EPOC? Isso. É o excesso de consumo de oxigênio após o exercício, né? Então, isso vai com certeza facilitar o processo de emagrecimento,
né, que se esse exercício for muito intenso, como o Ricardo falou, pode chegar a ficar ativo por até 72 horas, e sem contar que quando eu trabalho com a intensidade correta dos exercícios, principalmente exercícios de força, por isso que a gente trabalha na Carpedim muitos exercícios de força, e a gente pede para que vocês utilizem a carga adequada, né? Não usem a mesma carga que vocês vão começar as repetições e terminar as repetições, porque além disso, a gente precisa produzir bastante massa magra por dois motivos. Quando a gente fica com aquela dorzinha muscular gostosa no outro dia, que eu sempre pergunto para os meus alunos, vocês sabem que antes de eu dar oi, eu já estou perguntando se vocês ficaram doloridos, esse processo de reconstrução muscular dessas fibras musculares trabalhadas no treino também exigem um gasto energético alto. Então, treinar força, sim, é maravilhoso para emagrecer. E em uma via de mão dupla, assim, né? Porque você vai gastar energia para reconstruir essas fibras musculares num processo de hipertrofia, bem como vai aumentar a quantidade de massa magra do seu organismo, que facilitará ou que aumentará o seu nível de metabolismo basal. Então, treinos de força com alta intensidade e com segurança, eles são importantíssimos no processo de emagrecimento. Queria só fazer uma colocação, professor, com relação a... Sim, senhor, pode falar. Não, vai lá. Posso terminar? Tá. Com relação ao que você colocou sobre as alterações metabólicas que podem acontecer num exercício aeróbico, quando o Cooper coloca que tem uma zona de queima, né, de utilização da gordura, os estudos apontam que por volta de 60%, 65% da frequência cardíaca máxima é onde acontece esse maior pico de gasto energético. Né? Mas o que é importante pensar é que o Cooper ele realmente analisou somente o metabolismo aeróbico. E aí, dentro de um metabolismo aeróbico, ele conseguiu perceber isso. Uma pesquisa depois do Humor, ele vem e coloca que quando você trabalha de 25% a 75% da sua frequência cardíaca máxima, as alterações metabólicas elas são as mesmas. Então, para a gente ver o quanto o metabolismo aeróbico ele realmente vai gerar uma queima, um gasto energético durante o exercício e com uma margem de possibilidade de trabalhar com a sua frequência cardíaca, com a intensidade desse exercício muito ampla, de 25% a 75%. E a hora que a gente pensa, puxa, então com 65%, 65% é a minha zona de maior gasto energético, só que a gente precisa entender o seguinte... da gordura, né? Não é o maior gasto energético, é o maior gasto de gordura. Da gordura. Porque mais intensidade tem mais gasto energético, só que daí proveniente de outras moléculas. Sim, mas que a gente está falando da gordura, né? Se essa gordura ela vai virar energia, né? Mais gordura não necessariamente, né? Fazer esse exercício que requisita mais gordura não necessariamente é muita energia, muita gordura comparada com o todo. Então, se você tem R$1 na sua carteira e eu viro para você e falo, olha, eu vou aumentar em 100% o que você tem na sua carteira. E agora você tem R$2. Então, você aumentou em 100%. Você dobrou a quantidade de dinheiro que você tem. Mas isso não significa que é muito. Né? Então, para deixar de maneira mais fácil, talvez, da gente entender, essa comparação da utilização da gordura pelo sistema aeróbico, né, mantendo ali uma frequência cardíaca estável num período que a gente perdura pelo menos 30 minutos, isso não significa que nós utilizaremos, então, muita gordura, tá? Para gerar a energia do nosso organismo. Perfeito. Legal essa comparação, né? Porque
100% a mais do que 1 é 2, então não aumenta muita coisa, né? Então a gente precisa de um aumento muito maior para que a gente tenha realmente um impacto sobre as nossas reservas de gordura, sobre o nosso tecido adiposo, para que ele comece então a perder espessura, a gente precisa utilizar métodos mais eficientes. Claro que é válido, por exemplo, uma vez por semana, no seu final de semana que você não faz atividade física, você sair para fazer uma caminhada, é relaxante, etc., aí já é um algo a mais também. Vamos dizer aí, R$ 2 a menos nessa poupança de gordura, vamos dizer, se cada molécula de gordura ali, ou cada grama de gordura seja R$ 1, você já está também, não é o método mais eficiente para você minar isso, mas ele ajuda sim, tá? Por isso que é importante você cercar de todos os lados, usar de várias formas, né, de vários modelos de treinamento. Uma coisa que eu queria falar sobre algo que a Débora falou muito importante, que é a importância do treinamento de força, né, de você fazer treinos com cargas elevadas. A maioria das pessoas também que querem emagrecer, normalmente vai lá e pega pezinho muito leve na academia e faz 20, 30 repetições de uma só vez. Pá! Uma série de 20 repetições, de 30 repetições. O gasto energético. Vai cair a live, Ri, e nós não vamos conseguir salvar. Tá bom. Vamos, encerra aí, pessoal. Vem que a gente está terminando, a gente promete. A gente não consegue falar em 1 hora, tá vendo? Ricardo vai encerrar, a gente já volta e aí a gente continua para encerrar o assunto. Tá bom. Valeu, volta aí, galera. Sim, já estamos ao vivo de novo. E aí? Aí, galera, beleza? Débora já está entrando aqui comigo de novo, vocês também, para a gente continuar esse bate-papo de onde nós paramos. Então, o que eu estava falando mesmo? Estava falando da musculação, do exercício, da importância do exercício de força para o emagrecimento. Tem gente que vai para a academia e não pega a carga necessária. Legal, galera. Então, muitas pessoas acham que você fazer um volume maior de treino com menos intensidade, ou seja, pegar um peso leve, fazer muitas e muitas repetições, a gente fala assim, para queimar tem que ser assim. Ali está queimando, não está construindo músculo, está queimando gordura. Nada disso, galera, está tudo errado. Você tem que treinar com cargas elevadas sim, com dificuldade sim, até a falha sim. O que é a falha? Quando o peso, por mais que você faça força, não sobe mais, trava, você está fazendo toda a força do mundo e travou. Então você não chega nesse ponto com uma carga leve. Se uma carga estiver leve, se você fizer 30 repetições, teoricamente, do ponto de vista metabólico, está na sua zona aeróbica, você faz 40, 50, 80, 100, está muito leve. Tá? Se for para falhar, ela vai falhar ali até 15, 18 no máximo. Tá? Então, você tem que pegar um peso tal que você não consiga chegar até a 15ª repetição antes de falhar. Você vai falhar até ali. Bom, por que isso, né, galera? Primeiro porque se você estiver fazendo exercício ali muito leve, o gasto energético está sendo mínimo. Segundo, porque dessa maneira você está incentivando o ganho de massa muscular. Então você está causando uma tensão nos músculos, você está causando microlesões que vão fazer com que o seu organismo mande células satélites ali para reparar os músculos, para agregar mais proteína muscular e fazer o músculo mais forte, mais resistente. Isso, por si só, já depende de muita energia. Para todo esse processo de construção, de reparo das fibras musculares acontecerem no repouso, isso precisa de energia para acontecer. E essa energia já vai vir da gordura. Terceiro ponto importante é que quando você está em processo de déficit calórico, você está fazendo uma dieta, você está ingerindo menos calorias, você já tem uma tendência a perder massa muscular.
Se você não fizer, por meio do treinamento, um estímulo à hipertrofia para fazer a manutenção da sua massa muscular, e se você ficar pegando pezinho, sua massa muscular vai embora, você vai perder músculo, porque você está ingerindo poucos nutrientes, ou menos nutrientes, tá? E daí você vai começar a perder músculo. Então, uma forma de você não perder músculo e, assim, não perder taxa metabólica basal é você treinar para hipertrofia. Isso não significa talvez, que você vai ganhar massa muscular, porque é difícil ganhar massa muscular. Você precisa treinar muito pesado, você precisa dormir muito bem, você precisa comer muita proteína, né? Ingerir muita proteína, para que ocorra esse processo de construção de massa muscular. Mas, de qualquer maneira, você estará preservando massa muscular. Fazendo um trabalho de hipertrofia, diante de uma ingestão calórica reduzida, você vai estar lutando para manter os seus músculos ali e manter o seu metabolismo alto. Senão, você vai perder músculo, vai perder metabolismo e a sua gordura vai ficar. Tá bom? Então, por isso que a importância do treino de força. E temos o treinamento intervalado de alta intensidade também, né, Débora? Sim, deixa eu só fazer mais uma colocação com relação ao metabolismo aeróbico, que eu acho que parece que a gente descartou ele, mas ele é fundamental, ele é a base. Ninguém consegue trabalhar em alta intensidade se não tem um bom nível de condicionamento físico, se não sustenta, se não tolera. A produção de ácido lático, de íons de hidrogênio vão acontecer de uma maneira tão rápida que o treino vai começar com alta intensidade, você já vai vomitar, já vai ver estrelinhas e o treino já acabou para você. Então, existe sim a necessidade de um trabalho, de uma base muito interessante de um trabalho aeróbico para que você possa, a partir daí, trabalhar com alterações de frequência cardíaca, tá? Então, com certeza o metabolismo aeróbico, ele é necessário em todo esse processo de emagrecimento. Estamos falando que o emagrecimento se dá principalmente nos processos, nos metabolismos anaeróbios, mas ninguém vai chegar lá de maneira eficiente, a ponto de se sustentar uma sessão de treinos completa se não tiver um bom metabolismo aeróbico, né? Uma boa capacidade aeróbica, um bom condicionamento físico aeróbico, né? Outra coisa muito importante é que o exercício físico, ele também precisa ser muito prazeroso. E nem sempre a gente está com vontade de treinar para passar mal, né, querendo trabalhar com intensidade muito em cima. Então, é outro benefício do trabalho aeróbico, do metabolismo aeróbico, é que a gente pode caminhar e conversar, que a gente pode correr num trote, num jogging e caminha e conversar. Então, a gente tem inúmeros benefícios, tanto físicos quanto psicológicos, né? Quantas vezes a gente não tá legal e aí a gente fala, você para caminhar, e a gente volta muito bem. Então, são pontos do metabolismo aeróbico que dificilmente você consegue, até se você estiver fazendo certo, você dificilmente vai conseguir um metabolismo anaeróbico. Vamos pensar numa corrida, um tiro de 1000, você tem a intenção de fazer no menor tempo que você puder, dificilmente você vai conseguir conversar. Você mal vai conseguir se concentrar na sua respiração. Então, esses pontos, eles precisam, sim, ser levados em consideração. Isso é uma coisa muito importante que você falou mesmo, porque daí vem num ponto importante da nossa fala aqui, que é a sustentação do emagrecimento, né? Que muitas pessoas têm dificuldade aí. Como sustentar o emagrecimento? Às vezes a pessoa treina muito forte durante um tempo, conquista aquilo e depois começa a ter preguiça de treinar forte e ter dificuldade de se expor a alta intensidade de novo e toda hora e sempre e tal. Por isso que é importante também um planejamento para que você faça a base, como você falou, com atividades aeróbicas, tal, melhore seu condicionamento físico, a sua condição física, sua capacidade de suportar treinos de alta intensidade, introduza os treinos de alta intensidade, evolua ao máximo nisso e depois faça um processo de transição, diminua um pouco a intensidade dos exercícios novamente, depois de 6 meses, né? Aí vai depender do planejamento, do objetivo de cada um, para depois fazer uma nova base, um novo processo, até para a pessoa então poder recuperar energia mental para esses treinos de alta intensidade, né?
Mas lembrando também que os treinos de alta intensidade, eles podem não ser muito prazerosos durante a atividade, porque eles são muito intensos, eles nos colocam numa situação ali de desconforto, mas as recompensas que ele dá depois, do ponto de vista neurológico, bioquímico, né, baseados em estudos da neurociência, quanto mais intensidade você coloca no treino, mais você vai ter uma liberação de endorfinas após o treino. Então, a sua sensação de bem-estar é muito potente também após os treinos intensos. Então, durante ele é difícil, mas depois a sensação de bem-estar, de dever cumprido, de relaxamento, ela é muito forte também, ela é proporcional, né? Mas nessa fase de manutenção dos ganhos, né, ou das perdas, né, já que a gente está falando de emagrecimento, de você conservar o emagrecimento, de você ter por toda a vida o peso ideal, isso envolve o prazer que a Débora estava falando. Você precisa encontrar uma atividade prazerosa, que você sinta prazer naquilo e que você faça sempre, né? Que você vai fazer por toda a vida. Não adianta você fazer uma atividade e entrar naquilo porque emagrece, emagreceu, parou, né? Porque não gosta. Você tem que gostar, você tem que fazer aquilo para sempre, você tem que adquirir aquela atividade como um hábito. Então você tem que ter o hábito de se alimentar bem e o hábito de se exercitar sempre. Maravilha. Se a gente pudesse resumir tudo isso em 5 pontos, eu acho que o primeiro é não conte as calorias, né? Porque é muito mais importante do que a quantidade de calorias que a gente ingere, a gente precisa pensar na qualidade das calorias que a gente ingere. Né? Acho que a gente conseguiu explicar isso bem com relação ao tipo de alimento que a gente escolhe e a todo o processo que esse alimento precisa passar até chegar na nossa corrente sanguínea. Uns mais rápidos, uns mais lentos, um vai ser acumulado muito mais rápido e outros de maneira lenta, sendo utilizados para as nossas questões vitais, principalmente. Né? Não acreditar, então, que comer menos do que a gente gasta no exercício é o que é a receita para emagrecer. A gente falou sobre metabolismo basal, a gente falou sobre organismos que têm uma taxa de músculos maiores, eles são mais rápidos, né? Então a gente não precisa só fazer essa conta de que eu preciso ingerir menos para emagrecer. Até porque a gente vai chegar naquele ponto que conversamos, de que o nosso organismo vai ficando cada vez mais lento e cada vez mais a gente vai precisar diminuir esses valores de alimentos. Com relação a essas... Vou fazer um adendo aqui rapidamente, desculpa te cortar, mas uma coisa legal que pode acontecer, se você tem uma ingestão calórica maior do que o que você gasta, não necessariamente você vai engordar, no sentido de ganhar gordura. Porque se essa ingestão calórica ela é equilibrada, ela é balanceada, você come nutrientes que não são processados, você come comida de verdade, né? Proteínas, alimentos com fibras, etc. E você treina muito bem, você pode ter um aumento de peso e uma diminuição do percentual de gordura ao mesmo tempo. O que isso significa? Isso significa que você está ganhando músculos e perdendo gordura, aumentando o peso na balança em músculo e diminuindo a gordura. Você está cada vez mais com a gordura, com o percentual de gordura menor, mesmo que na balança o peso esteja aumentando. Esse peso está aumentando porque você está tendo um processo de hipertrofia muscular, né? É isso que a Débora... Está fazendo uma alteração de composição corporal, né? Perdendo gordura e ganhando músculos. Perfeito. As duas questões que eu acabei de colocar, de não contar calorias e achar que se emagrecer é comer menos do que a gente gasta, a gente acho que pode principalmente conversar com um nutricionista, com algumas dicas que a gente tem dado, mas um bom nutricionista pode fazer esses cálculos para vocês com mais competência, até porque é a área deles e a gente não pode entrar nessas áreas, assim, né, de indicação de cardápio, essas coisas. Óbvio que a gente sabe, porque a gente estuda nutrição esportiva, mas
prescrever cardápios é uma coisa que a gente não tem autorização, tá? Com relação aos exercícios físicos, 3 pontos importantíssimos e principais. Vamos ver, quem assistiu vai saber tudo. Primeiro, façamos atividades mais intensas para emagrecer, tá? Então, o segundo, com relação à educação, aos exercícios, não vamos tentar permanecer naquela zona de queima de gordura, não vamos ficar horas caminhando no parque ou na esteira sem alterações de frequência cardíaca, porque isso vai gastar seu tempo e não vai ser eficiente no que tange os aspectos do emagrecimento, né? Então, a gente precisa trabalhar com exercícios intensos e menos tempo, então, ali nas zonas de queima de gordura. E, para terminar, fazer exercícios de hipertrofia para tentar ganhar massa muscular, para fazer com que a gente tenha um metabolismo basal mais acelerado, para que a gente faça processos de reconstruções musculares constantemente, para que a gente utilize gordura nesse processo todo. Pode falar. Daí, alguém pode perguntar assim, poxa, então corrida não é bom para emagrecer, porque corrida é contínuo, moderado, né? Então vai baixar meu metabolismo, vou perder massa magra, enfim, não vou conseguir emagrecer porque eu já ouvi isso, inclusive, artista falando uma bobagem dessa, ou algum outro desentendido, desinformado falando uma coisa dessa, né? Galera, o que a gente está falando aqui de atividade moderada, a gente está falando de caminhada, de um trotinho muito leve. Realmente, se você espera emagrecer trotando ou caminhando meia hora, 40 minutos por dia, com a boca fechada, com a respiração tranquila, isso não é lá muito eficiente mesmo, principalmente se você estiver em déficit calórico. Mas lembrando, galera, que treinamento de corrida não é isso não. Isso aí não é tudo menos treinamento de corrida. É passeio, é desestresse, é higiene mental, é qualquer coisa, mas não é treino de corrida. Quem treina corrida na Carpe Diem sabe muito bem disso, né? Outro método de treinamento que a gente não falou aqui propriamente, mas nós falamos sobre a intensidade, é o treinamento intervalado de alta intensidade, os HIITs, né? E que nós utilizamos predominantemente esses protocolos de treinamento intervalado de alta intensidade nos nossos treinos de corrida. Então, nós fazemos tiros de 200, de 400, de 800, de 1.000, de 2.000, extremamente intensos, extremamente acima dos 65% da intensidade. É 70, 80, 90, 100% da intensidade, que são muito eficientes para o EPOC, para causar o EPOC, que é o excesso de oxigênio, como a Débora falou, consumido após o esforço. Isso acelera demais o seu metabolismo. Isso gera microlesões musculares, que por sua vez gera hipertrofia musculares. Nós trabalhamos tiros em rampa, tá? Super intenso, rampa curta e forte, sobe e desce devagar, sobe forte, desce devagar, sobe forte. O que é isso? HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, aumenta a taxa metabólica de repouso, não usa como principal fonte de energia o oxigênio durante o exercício, usa a glicose, usa até a creatina em tiros muito curtos, muito intensos, tá? Então nós cercamos sim, por todos os lados, usando o aeróbico. No final de semana, sim. No final de semana, a gente faz um longão. Então, esse longão também gasta energia, como a gente falou, também é eficiente, mas os outros são ainda mais. Mas usando de todos esses recursos, treino de força, treino intervalado e o aeróbico, a gente está usando as nossas 3 ferramentas de queima de gordura. Duas são melhores do que uma. E é justamente por isso que a gente faz mais, até as 2 mais eficientes, muito mais vezes por semana, do que aquela menos eficiente que a gente acaba fazendo apenas uma vez por semana, tá? Então, fartleks, treinos de tiro, tempo run, treinos de rampa, tudo isso é treinamento intervalado. Escadaria, areia, por aí vai. Treinos técnicos. De fortalecimento.
Exatamente. Todo o nosso planejamento, então, é baseado em treino que dá resultado, que é treino intenso. E só mais uma coisa que eu queria falar, eu estava até conversando com a Débora, né? Que se você consegue também ficar em alta intensidade por muito tempo, você vai ficar acima de 70%, 75% da sua frequência cardíaca máxima. E se você consegue fazer um exercício que é intenso e extenso ao mesmo tempo, isso tem um impacto sobre o metabolismo aeróbico. É aí que a gente consegue as 72 horas de metabolismo acelerado. Estava contando para a Débora que quando eu corria em Pomerode, eu não sei se foi em 2016, 17, eu não lembro, que foi a minha melhor meia maratona, eu corri, em média, cada quilômetro em 4 minutos e 18 segundos. Em média. E naquela época, o meu melhor tiro de 1000 era para 4 minutos. Então eu corri muito perto do meu tiro de 1000. Eu corri no desconforto do começo ao fim. Eu saí na prova forte, respirando forte, numa intensidade extremamente desconfortável. Eu segurei aquilo o máximo que eu pude. Tudo bem que eu comecei correndo a 4,7, 4,9 e terminei com 4,25. Mas a média deu 4,18. E eu fiquei, depois da prova, enjoado, nauseado, metabolismo acelerado, a frequência cardíaca, sudorese. 10 horas depois eu estava suando ainda, ficava em bicas. Ou seja, meu metabolismo estava extremamente acelerado. Porque eu não fui para meia maratona em Pomerode passear. Eu fui para fazer o meu melhor tempo. Então, isso é intensidade, galera. Intensidade não está só relacionada à duração, tá? Normalmente está, mas com bom condicionamento físico você consegue colocar intensidade e duração no mesmo exercício. Isso depende da sua condição, o quanto você se desenvolveu para isso. Maravilha. É bem por aí. Eu acho que a próxima live, porque eu não sei quando que a gente volta, podia fazer eu, você e a Cláudia Raia. Boa, vamos... A gente podia desmistificar... Podíamos desmistificar sério. A gente podia desmistificar sério, o vídeo. Convidar ela? Não quero convidar, mas a gente mostra para eles, quem não viu, o vídeo dela. Tem algumas coisas que ela fala que tem coerência, é óbvio que ela fala do treino de força, né? Fala do treino de força, que a gente acabou de ver o quanto é importantíssimo, né? Sim, o que ela fala correu na carpedinha para saber o que é treino de corrida de verdade. A verdade, acho que ela nunca correu, né? Alguém escreveu aquele texto e ela interpretou. Não é passeio no parque, não. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Não se acanhem, é o momento. E aí, galera, agora é hora de tirar dúvidas, tá? Então, se ficou alguma dúvida para trás aí, pergunte-nos agora. Ó, deixa eu mostrar enquanto isso. Se alguém quiser sugerir um próximo tema para uma live também. Fiz umas anotações aqui, deixa eu tampar. Só para o pessoal ter uma ideia aí, enquanto vem algumas perguntas, se não ficou claro a questão dos metabolismos energéticos, né, que você não usa só a creatina, depois só a glicose, depois só a gordura, aqui eu fiz um gráfico, deixa eu colocar aqui embaixo, a linha do X é tempo, e a linha Y é produção de energia, ATP. Então, as coisas elas acontecem simultaneamente, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, então, CP seria a creatina fosfato. Então, começou o exercício, ela dá muita energia rápido, imediata. E ela logo Sobe um pouquinho, Ri. Isso. Então, a creatina fosfato, ela começou o exercício, ela já chega no auge. Você vai correr muito rápido. Mas vai começar a cair logo também. Poucos segundos ela acaba. Ao mesmo tempo começa, olha a participação grande que a glicólise tem aqui também. Só que daí, a hora que a creatina começa a falhar, a glicólise sustenta.
Só que ela começa a cair também. E também no começo, o metabolismo aeróbico começou a esquentar também. Ele começou a participar, e aqui ele vai, ó. O interessante dele é que ele quase não cai, né? Se tiver um bom condicionamento físico, vai correr aí a ultramaratona, né? Por quê, galera? Por isso que eu falei que não há o começo, o fim. Primeiro acontece um, depois o outro, né? Por isso que eu falei que as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? É isso aí. E... o que eu ia falar? Peraí. Tá falando da maratona, de quem corre... É uma coisa interessante, porque a gente consegue fazer o exercício aeróbico por tantas horas, né? Se você precisar fazer uma viagem a pé, a gente vê muitos peregrinos, né, por motivos religiosos, fazendo isso. Pessoas, às vezes, até sem um grande preparo físico, conseguem andar por muitas e muitas e muitas horas, né? Porque a gente tem oxigênio em abundância na atmosfera e a gente tem gordura armazenada em abundância no nosso organismo. Até as pessoas bem magras, pessoal, tem muita gordura. Como a gente falou, uma molécula de gordura já é muito energética. E a gente tem um tecido no corpo todo, em volta do corpo todo, para armazenar esse tipo de molécula, né? As gorduras. Então, como você tem gordura em muita disposição no seu corpo e oxigênio também à disposição na atmosfera, esse tipo de exercício ele pode ser muito duradouro. Muito. Perfeito. Acho que é isso, então. Fechamos. A gente espera que vocês tenham gostado, aproveitado, compreendido os porquês. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para a gente, tá bom? Seguimos firmes aí em mais uma semana de confinamento. Quem sabe isso acaba logo, para a gente poder voltar a treinar em alta intensidade, com muita carga, né? Do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente está muito acostumado, né? Valeu, galera. Obrigado pela presença de todos. Valeu muito. E a gente vai fazer mais lives aí. A gente espera vocês nas próximas. Conta com a participação de cada um de vocês, com as dúvidas, tá bom? Obrigado mais uma vez da audiência. Um beijo, pessoal. Boa noite. Tchau.